Olá! Nesta aula daremos continuidade ao estudo da óptica geométrica. Falaremos sobre espelhos esféricos. Abaixo temos um vídeo que mostra a imagem produzida de um porquinho por uma associação de dois espelhos esféricos côncavos. Para saber mais sobre esta imagem do porquinho, assista o vídeo completo do experimento a partir deste link. Espelho esférico. Um espelho esférico ele é uma calota esférica com uma de suas faces espelhadas, a face interna ou a face externa. A calota esférica ela é obtida através de uma seção reta, ou seja, de um corte reto de uma esfera oca, como as bolas utilizadas para decorar árvores de Natal. Cada parte obtida após o corte se chama calota esférica. Espelhos esféricos apresentam, em geral, imagens sem nitidez e deformadas. Por meio de experiências, o físico alemão Carl Friedrich Gauss observou que, se os raios incidentes sobre o espelho obedecessem certas condições, as imagens seriam obtidas com maior nitidez e sem deformações apreciáveis. Em termos práticos, esses espelhos, chamados de espelhos esféricos de Gauss, devem ter um ângulo de abertura do espelho, alfa, menor que 10 graus. Espelhos esféricos de Gauss. Elementos geométricos. Na figura, indica-se os principais elementos geométricos de um espelho gaussiano, os quais serão indispensáveis para a construção e a localização da imagem de um corpo. Esses elementos são C, que é o centro de curvatura do espelho, ou seja, o centro da superfície esférica que deu origem ao espelho. R, que é o raio de curvatura do espelho, ou seja, o raio da superfície esférica que deu origem ao espelho. V, o vértice do espelho, que é o polo da calota esférica. E, que é o eixo principal do espelho, sendo a reta que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho. ES, que é o eixo secundário do espelho, que é qualquer reta que passa pelo centro de curvatura, mas não passa pelo vértice do espelho. E alfa, que é o ângulo de abertura do espelho. É o ângulo definido pelos eixos secundários que tangenciam as bordas do espelho. F, que é o foco principal do espelho, sendo o ponto que se localiza sobre o eixo principal, na metade da distância entre o centro C e o vértice V. E Fs, que é o foco secundário do espelho, sendo o ponto de encontro entre o eixo secundário e a reta normal ao eixo principal, passando pelo foco principal do espelho. Lembre-se, como os eixos principal E e o secundário ES são retas que passam pelo centro C da esfera que deu origem ao espelho, de acordo com a geometria, são retas perpendiculares, ou seja, normais à superfície do espelho. Esta figura mostra raios de luz que incidem no espelho paralelamente ao eixo principal e que, após a reflexão, se encontram, convergem, focalizam em um único ponto. Por isso, esse ponto ele é chamado de foco do espelho. Espelho côncavo e espelho convexo.
Quando a parte refletora da calota for a parte interna e esta parte for utilizada para produzir imagens, chamamos esse espelho de espelho côncavo. O foco principal de um espelho côncavo ele é de natureza real, pois este foco é o local de encontro dos raios refletidos, como está representado nesta imagem. Quando a parte refletora da calota for a parte externa e esta parte for utilizada para produzir imagens, chamamos este espelho de espelho convexo. O foco principal de um espelho convexo ele é de natureza virtual, pois neste espelho os raios de luz que nele incidem paralelamente ao eixo principal, ao serem refletidos, divergem. Isto significa que não poderão se encontrar. Porém, os prolongamentos dos raios refletidos se encontram. Assim, dizemos que seu foco, que é o local de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos, é um foco virtual, como está representado na imagem. Recapitulando, espelhos côncavos possuem foco real, espelhos convexos, foco virtual, onde o foco real é o ponto de encontro dos raios refletidos após incidirem no espelho paralelamente ao eixo principal. E foco virtual é o ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos, após incidirem no espelho paralelamente ao eixo principal. Propriedades dos espelhos esféricos de Gauss. Raios notáveis. Primeira propriedade. Todo raio de luz que incide no espelho numa direção que passa pelo centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo. Segunda propriedade. Todo raio de luz que incide no vértice do espelho reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal. Ou seja, o ângulo entre o raio incidente e o eixo principal é igual ao ângulo entre o raio refletido e o eixo principal. Esta propriedade é verdadeira em atendimento à segunda lei da reflexão, pelo fato do eixo principal ser normal à superfície do espelho. Terceira propriedade. Todo raio de luz que incide no espelho paralelamente ao eixo principal reflete-se numa direção que passa pelo foco principal do espelho. Quarta propriedade. Todo raio de luz que incide no espelho, numa direção que passa pelo foco principal, reflete-se paralelamente ao eixo principal do espelho. Observe que as terceira e quarta propriedades atendem ao princípio da reversibilidade dos raios luminosos, que afirma que se um raio de luz segue um determinado caminho em sua propagação, existe um outro raio de luz que segue este mesmo caminho, porém em sentido oposto. Exercício. A partir da figura dada, que representa um espelho esférico convexo, seu eixo principal e dois raios incidentes, pode-se concluir que os pontos 1, 2 e 3 são deste espelho, respectivamente, o letra A, foco, centro de curvatura e vértice. Letra B, vértice, foco e centro de curvatura. Letra C, foco, vértice e centro de curvatura. Letra D, vértice, centro de curvatura e foco. Letra E, centro de curvatura, foco e vértice. Resolução.
O ponto 1 ele é o vértice do espelho, ou seja, o polo do espelho, sendo ele o ponto de encontro entre o eixo principal e o espelho. 2 é o foco do espelho, pois uma das propriedades dos raios notáveis é que todo raio de luz que incide no espelho em uma direção que passa pelo foco reflete-se paralelamente ao eixo principal. 3 é o centro de curvatura do espelho, pois uma das propriedades dos raios notáveis é que todo raio de luz que incide no espelho numa direção que passa pelo centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo. Portanto, a resposta correta é a letra B. Imagem de um objeto real formada por espelhos convexos. Análise qualitativa. Para construir a imagem de um objeto, basta utilizar dois raios notáveis, como mostra a figura. Perceba que a imagem do objeto real forma-se atrás do espelho, sendo de natureza virtual, pois é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Ela é direita e também menor que o objeto. Para projetar uma imagem, como em uma tela de cinema, os raios de luz refletidos que formam a imagem têm que atingir a tela. Isto significa que imagens virtuais, formadas pelo prolongamento dos raios refletidos, como as formadas por espelhos convexos, não podem ser projetadas. Como as imagens de objetos reais produzidas por espelhos convexos são sempre direitas e menores que o objeto, o campo visual do espelho convexo ele é grande, sendo eles utilizados principalmente para segurança, como, por exemplo, em supermercados e veículos. Imagens de um objeto real, formadas por espelhos côncavos. Análise qualitativa. Primeira possibilidade. O objeto encontra-se além do centro de curvatura. A imagem do objeto real, ela forma-se entre o foco e o centro de curvatura do espelho, sendo de natureza real e formada pelos raios refletidos e não seus prolongamentos. Ela é invertida e menor que o objeto. Segunda possibilidade. O objeto se encontra sobre o centro de curvatura. A imagem do objeto real, ela forma-se no centro de curvatura do espelho, sendo de natureza real. É formada pelos raios refletidos e não seus prolongamentos. Ela é invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Terceira possibilidade. O objeto ele se encontra entre o centro de curvatura e o foco. A imagem do objeto real ela forma-se além do centro de curvatura do espelho, sendo de natureza real. É formada pelos raios refletidos e não seus prolongamentos. Ela é invertida e maior que o objeto. Quarta possibilidade. O objeto se encontra sobre o foco. Como os raios refletidos são paralelos, dizemos que eles se encontram no infinito, entre aspas. E a imagem formada chama-se de natureza imprópria. Quinta possibilidade. O objeto se encontra entre o foco e o vértice. A imagem do objeto real ela forma-se atrás do espelho, sendo de natureza virtual, porque é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Ela é direita
e maior que o objeto. Lembre-se, esta imagem não pode ser projetada, porque ela é virtual. A partir de uma análise mais cuidadosa de todos esses casos, podemos tirar algumas conclusões válidas para os espelhos esféricos. Nos espelhos convexos, a imagem de um objeto real é sempre virtual, direita e menor que o objeto, enquanto que nos espelhos côncavos, a imagem virtual ela é maior que o objeto. Para um objeto real, a imagem real conjugada pelo sistema óptico é invertida. Para um objeto real, a imagem virtual conjugada pelo sistema óptico é direita. O movimento do objeto ao longo do eixo principal acarreta em um movimento da imagem no sentido oposto ao do objeto. Espelhos côncavos produzem imagens reais de objetos reais. Por este motivo, podem ser utilizados para realizar projeções. Os espelhos esféricos côncavos, eles podem ser utilizados como refletores de faróis, holofotes e lanternas e espelhos de dentistas. Um projeto que se beneficia do clima ensolarado da Caatinga nordestina é o projeto do fogão solar, que utiliza a energia contida nos raios solares para o preparo de alimentos, concentrando a energia contida nesses raios no foco deste espelho, favorecendo o preparo desses alimentos que são colocados exatamente neste ponto. Você pode ter mais informações sobre o fogão solar clicando em um desses links. A imagem abaixo, ela mostra um forno solar, que foi construído na França em 1969 para fins científicos. Esse forno ele é utilizado até hoje na produção de ligas de aço no setor metalúrgico e atinge a temperatura de 3.800 graus Celsius. Ele é um gigantesco espelho côncavo. Você pode ter mais informações clicando neste link. Esta outra imagem é a de um prédio construído em Londres, em formato de espelho côncavo. Os raios de luz provenientes do Sol, após serem refletidos, concentram-se na calçada, onde está o foco, provocando o derretimento de retrovisores de carros e vidraças. Os envolvidos no projeto cometeram um erro banal, pois esse assunto sobre espelhos esféricos ele é discutido no ensino médio. Não é necessário que as pessoas tenham cursado o ensino superior. Você pode acessar a reportagem completa a partir deste link. Exercício. Determine graficamente a imagem de um pequeno objeto luminoso P colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo. Resolução. Para localizar precisamente a imagem do ponto P, temos que utilizar pelo menos 2 raios notáveis. Porém, como P é um ponto sobre o eixo principal, todos os raios notáveis que utilizam o eixo principal estariam no mesmo local. Sendo assim, devemos utilizar também o eixo secundário. Iremos utilizar 2 raios notáveis, um em relação ao eixo secundário e outro em relação ao eixo principal. Em relação ao eixo principal, todo raio de luz que incide no vértice reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal. Mas nesse caso, o ângulo de incidência e de reflexão eles são iguais a zero. Em relação ao eixo secundário, como o eixo secundário está sobre uma reta normal ao espelho, utilizamos a segunda lei da reflexão,
que afirma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Perceba que a natureza da imagem P' é real, pois é formada pelo encontro dos raios refletidos e localiza-se além do centro de curvatura, como mostra a figura. Exercício. Considere um espelho côncavo de foco F e centro de curvatura C. Nele incide um pincel de luz delimitado pelos raios I1 e I2. O ponto P é o vértice desse pincel. Letra A. Em relação ao espelho, o ponto P é um objeto real ou virtual? Letra B. Obtenha graficamente a imagem de P conjugada pelo espelho. Use o conceito de foco secundário. Resolução. Letra A. Sabemos que P é um objeto, é um ponto-objeto, pois está associado aos raios de luz que chegam ao espelho. P é um ponto-objeto de natureza virtual, pois é formado pelo encontro dos prolongamentos dos raios incidentes ao espelho. Letra B. Para localizar a imagem, representamos os eixos secundários ES1 e ES2, paralelos aos raios incidentes I1 e I2, respectivamente, além de localizar os focos secundários FS1 e FS2. Representamos também dois raios notáveis em relação aos eixos secundários, com a seguinte propriedade: todo raio de luz que incide no espelho numa direção paralela ao eixo secundário reflete-se numa direção que passa pelo foco secundário. Devemos perceber que a imagem do objeto virtual é real, pois é formada pelo encontro dos raios refletidos. Referencial de Gauss. Análise quantitativa. Para se determinar algebricamente as características da imagem e sua localização, dadas as características do objeto e sua localização, utiliza-se um sistema de coordenadas chamado de referencial de Gauss, como está indicado na figura. Com a parte espelhada dos espelhos voltada para a esquerda, adota-se a origem do sistema de coordenadas no vértice dos espelhos, com um eixo horizontal para a esquerda e um eixo vertical para cima. Se a parte espelhada dos espelhos for para a direita, deve-se inverter a orientação do eixo horizontal. Para o referencial de Gauss, define-se P como sendo a abscissa do espelho, P' como sendo a abscissa da imagem, O como sendo a ordenada do objeto, I como sendo a ordenada da imagem, R a abscissa do raio de curvatura do espelho, e F, que é igual a metade de R, como sendo a abscissa do foco, ou distância focal. De acordo com o referencial de Gauss, um espelho côncavo possui distância focal f maior que zero, onde o foco é real. Já o espelho convexo possui distância focal f menor que zero, onde o foco é virtual. Quando analisamos as imagens geradas anteriormente para um objeto real, tomando como base o referencial de Gauss, temos que, para um objeto real, P é maior que zero e O também é maior que zero, pois o objeto situa-se acima do eixo principal. A imagem real produzida tem P' maior que zero e I menor que zero, pois situa-se abaixo do eixo principal. Já a imagem virtual tem P' menor que zero e I maior que zero, pois situa-se acima do eixo principal.
Aumento linear transversal ou ampliação. O aumento linear transversal A relaciona o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, através da expressão aumento linear transversal é igual à ordenada da imagem dividido pela ordenada do objeto. Mas perceba que os triângulos A'B', V e ABV, representados na figura abaixo, são semelhantes, já que estes dois ângulos são iguais e estes dois são iguais a 90, o que significa também que estes dois também são iguais. Realizando a relação de proporção, tomando como base os ângulos iguais, temos que o lado A'B' está para o lado AB, assim como o lado A'V está para o lado AV. Mas o lado A'B' tem tamanho igual ao tamanho da imagem e AB tem tamanho igual ao tamanho do objeto. Já o lado A'V tem tamanho igual ao tamanho de P'. E o lado AV tem tamanho igual ao tamanho de P. Um sinal negativo ele é introduzido, pois I é menor que zero, assim garantindo a igualdade na expressão. Portanto, o aumento linear transversal ele pode ser calculado como sendo a razão entre I por O ou a razão entre menos P' e P. Perceba que com esta definição temos que, se A é maior que zero, então I e O devem ter o mesmo sinal, imagem direita. E P e P' devem ter sinais opostos, objeto e imagem de naturezas opostas. Se A é menor que zero, então I e O devem ter sinais opostos, imagem invertida. E P e P' devem ter o mesmo sinal, objeto e imagem de mesma natureza. Se o módulo de A é igual a 1, então o módulo de I é igual ao módulo de O, ou seja, o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Se o módulo de A for maior que 1, então o módulo de I é maior do que o módulo de O, ou seja, o tamanho da imagem é maior que o tamanho do objeto. Se o módulo de A é menor que 1, então o módulo de I é menor que o módulo de O, ou seja, o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto. Equação dos pontos conjugados. Equação de Gauss. Considere a figura. Perceba que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', pois possuem dois pares de ângulos iguais, sendo um oposto pelo vértice e o outro de 90 graus. Realizando a relação de proporção, tomando como base os ângulos iguais, temos que o lado A'B' está para o lado AB, assim como o lado A'C está para o lado AC. Mas o lado A'B' tem tamanho igual ao tamanho da imagem, e AB tem tamanho igual ao tamanho do objeto. Já o lado A'C tem tamanho igual ao tamanho de 2F menos P'. E o lado AC tem tamanho igual ao tamanho de P menos 2F. Um sinal negativo ele é introduzido, pois I é menor que zero, assim garantindo a igualdade na expressão. Mas como já discutido, o triângulo VAB ele é semelhante ao triângulo VA'B', onde menos I sobre O é igual a P' sobre P. Substituindo na expressão anterior, pode-se demonstrar que 1 sobre F é igual à soma dos inversos de P e P'.
Esta equação ela é conhecida como equação dos pontos conjugados, ou equação de Gauss. Exercício. Um objeto real e extenso ele é colocado diante de um espelho esférico de Gauss, que lhe fornece uma imagem virtual. A altura do objeto é o dobro da altura da imagem, e esta encontra-se a 6 metros do vértice do espelho. Letra A. A imagem é direita ou invertida? Letra B. Qual é a abscissa do objeto? Letra C. Qual é a distância focal do espelho? Letra D. Qual é a natureza do espelho? Resolução. Letra A. Sendo a imagem virtual de um objeto real, podemos afirmar que a imagem é direita em relação ao objeto. Letra B. Utilizando a equação do aumento linear transversal, temos que A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Mais O é igual a 2I. Lembrando que O e I têm o mesmo sinal, pois a imagem é direita. E menos P' é igual a menos 6, porque P' é negativo, uma vez que a imagem é virtual. Realizando os cálculos, após a simplificação de I, temos que P é igual a 12 metros, ou seja, a abscissa do objeto é igual a 12 metros. Letra C. De acordo com a equação dos pontos conjugados, ou equação de Gauss, temos que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Sendo P igual a 12 e P' igual a menos 6, teremos que 1 sobre F é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre menos 6. Realizando os cálculos, vamos encontrar que o foco, ou melhor, a distância focal, é igual a menos 12 metros. Letra D. Temos duas maneiras de saber a natureza do espelho, ou seja, se ele é côncavo ou é convexo. O espelho ele é convexo, pois o foco é negativo. O espelho é convexo, pois somente o espelho convexo conjuga uma imagem virtual e reduzida de um objeto real. Exercício. Sobre um anteparo, a 30 cm de distância de um espelho esférico, forma-se a imagem de um objeto real, ampliada 3 vezes. Determine, letra A, a posição do objeto. Letra B, a distância focal do espelho e sua natureza. Resolução. Letra A. Somente imagem real ela pode ser projetada. Isto significa que P' é maior que zero. Mas como a imagem ela é projetada na tela, P' é igual a 30 centímetros. Por ser uma imagem real, a imagem ela é invertida em relação ao objeto. Utilizando agora a equação do aumento linear, temos que A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Onde I é igual a menos 3 vezes O, já que é invertido em relação ao objeto. E P' é igual a 30. Simplificando o tamanho do objeto e realizando os cálculos, vamos encontrar que P é igual a 10 centímetros. Ou seja, a posição do objeto é igual a 10 centímetros em relação ao espelho. Letra B. De acordo com a equação dos pontos conjugados, temos que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo o valor de P por 10, o valor de P' por 30 e realizando os cálculos, vamos encontrar que a distância focal é igual a 7,5 centímetros. Novamente, temos duas maneiras de saber a natureza do espelho, ou seja, se o espelho é côncavo ou ele é convexo. Bom, o espelho ele é côncavo, pois o foco é positivo. O espelho é côncavo, pois somente o espelho côncavo
conjuga uma imagem real de um objeto real e ampliada. Exercício. Os holofotes são aparelhos que servem para iluminar intensamente regiões distantes. São usados em aeroportos, por bombeiros e equipes de salvamento. A figura ela ilustra o comportamento dos raios de luz emitidos por uma fonte F. Baseando-se no comportamento da luz quando incide nos espelhos côncavos, explique o funcionamento do holofote, sendo que E1 é igual ao espelho esférico côncavo maior e E2 é o espelho esférico côncavo menor. Resolução. Como os holofotes têm que iluminar regiões muito distantes, os raios de luz refletidos pelo espelho E1 devem ser paralelos. Sendo assim, os raios incidentes nesse espelho devem ter passado pelo seu foco, ou seja, a fonte de luz F deve se encontrar no foco do espelho E1. Porém, para que a iluminação ela seja mais eficiente, deve-se ter uma concentração maior de raios de luz incidindo no espelho E1. Para isso, os raios de luz que incidem no espelho E2, após a reflexão, devem ser direcionados para o espelho E1. Isso é feito colocando-se a fonte F no centro de curvatura do espelho E2, pois os raios de luz que incidem ou incidiriam em E2, após a reflexão, passariam pelo foco de E1, que é o centro de curvatura do espelho E2, sendo refletidos pelo espelho E1 paralelamente ao eixo principal, aumentando a iluminação de regiões distantes. Com isso, terminamos mais uma aula de física. Bons estudos e até a próxima!